Hallo zusammen, herzlich willkommen, boas-vindas a mais um vídeo aqui do canal Clube de Alemão. Na aula de hoje, que já é a oitava da nossa sequência de aulas de vocabulário do Goethe A1, eu vou ensinar para vocês die Körperteile, as partes do corpo. É isso mesmo. Então, antes da gente começar, já deixa a sua curtida, também se inscreva no canal, ativando o sininho para não perder nada daquilo que eu posto. Sem mais delongas, vamos começar. Como já é de costume, eu trouxe para a nossa aula de hoje sobre Körperteile, sobre as partes do corpo, um pequeno texto que nós vamos utilizar para que nós possamos entender as palavras em contexto, dentro das frases, tá? Primeiro eu vou ler o texto todo e eu quero que você preste apenas atenção na pronúncia e depois nós vamos destrinchar frase a frase. Então vou ler aqui uma vez, vamos prestar atenção à pronúncia. Vamos lá? Hallo, ich heiße Anna. Ich möchte dir heute über meinen Körper erzählen. Ich habe einen Kopf. Auf meinem Kopf ist mein Haar. Mein Gesicht hat zwei Augen, eine Nase und einen Mund. Ich habe auch zwei Ohren. Meine Stirn ist klein. Mein Hals verbindet meinen Kopf und meinen Körper. Ich habe zwei Schultern und zwei Arme. Meine Hände haben 10 Finger. Meine Finger haben Nägel. Mein Rücken tut manchmal weh. Ich habe Brüste und einen Bauch. Meine Beine sind stark. Meine Knie sind manchmal schmutzig. Meine Füße haben 10 Zehen. Das war's. Tschüss. E aí, quantas palavras você conseguiu compreender desse texto, tá? Parece muita coisa, mas não é não. Aqui nós vamos aprender todas as partes do corpo, pelo menos as partes externas do corpo a gente aprende só por esse texto, tá bom? Então vamos aqui frase a frase, né? Hallo, ich heiße Anna. Quando a gente diz hallo, a gente está dizendo olá, tá? É um olá informal que nós utilizamos no alemão. E quando eu falo assim, ich heiße, eu estou falando eu me chamo. Então quando ela disse ich heiße Anna, quer dizer eu me chamo Anna. Já ensinei isso para vocês em outras aulas. Depois nós temos ich möchte dir heute über meinen Körper erzählen. Quando eu falo assim, ich möchte, eu estou dizendo que eu gostaria de. E aqui, olha só, eu tenho o verbo erzählen. Erzählen significa contar, no sentido de contar histórias, casos, etc. Não é o contar de 1, 2, 3. Aí seria zählen, sem esse E aqui, tá? Então, erzählen seria contar alguma coisa, uma história, um caso, tá bom? Então, quando eu falo ich möchte erzählen, eu estou falando que eu gostaria de contar. Esse dia aqui significa para você, tá? Então, quando eu falo ich möchte dir erzählen, eu estou dizendo o seguinte: eu gostaria de contar para você o quê? Heute über meinen Körper. Heute significa hoje, tá? E über é uma preposição que significa sobre. Depois nós temos aqui, olha, meinen Körper. Meinen significa meu, tá? E Körper é uma palavra masculina. Der Körper significa corpo. Então, quando eu falo, ich möchte dir heute über meinen Körper erzählen, eu estou falando que eu gostaria de contar para você hoje sobre meu corpo. Aqui eu coloquei, não coloquei a tradução, vou colocar aqui para a gente. Olha, olá, eu me chamo Ana. Vamos aqui para a terceira frase. Nummer 3, ich habe einen Kopf. Tá? Quando eu digo assim, ich habe, eu estou dizendo que eu tenho. E esse einen significa um. Quando eu falo assim, einen Kopf, eu estou dizendo uma cabeça. O que que acontece? A palavra Kopf em alemão é uma palavra masculina, der Kopf, tá? Que significa a cabeça.
nós temos que quebrar o paradigma de que os gêneros dos substantivos são idênticos entre os idiomas. Isso não acontece nem com os idiomas que são próximos do português, como, por exemplo, com o espanhol. Até os substantivos espanhóis têm gêneros diferentes daqueles que nós estamos acostumados no português, tá? E o mesmo vai acontecer no alemão. Então, aqui eu tenho o einen, que seria o artigo indefinido masculino, porque ele está acompanhando um substantivo masculino, que no alemão, cabeça é masculina, tá? Mas na hora de traduzir, quando eu falo ich habe einen Kopf, eu estou dizendo basicamente que eu tenho uma cabeça. Depois ele fala assim, né, ela, né, no caso, auf meinem Kopf ist mein Haar, tá? Esse auf, gente, é uma preposição que ela tem vários significados. A preposição significa, pode ser em cima de, pode ser sobre também, no sentido de realmente em cima, tá? O que que acontece? O alemão é um idioma muito literal. Então, se o seu cabelo fica em cima da cabeça, você vai dizer literalmente em cima da minha cabeça há cabelo, tá? A gente diz no português que na nossa cabeça há cabelo. No alemão, se você dizer na cabeça, quer dizer que é lá dentro, tá? Para você especificar que não é dentro, mas sim em cima, você tem que usar a preposição auf, tudo bem? Aqui na hora de traduzir, a gente pode sim traduzir como na minha cabeça. Porém, seria literalmente, né, sobre a minha cabeça. Deixa eu colocar aqui embaixo, olha. Literalmente, em cima da minha cabeça. Olha só, ist mein Haar. Quando eu falo ist, esse ist vem do verbo sein, que é o verbo ser, estar do alemão, tá? Então, quando eu falo assim, auf meinem Kopf ist mein Haar, seria na minha cabeça está o meu cabelo, tá? Está o meu cabelo. Depois eu tenho aqui a palavra das Haar, que significa o cabelo. Atenção, a gente costuma utilizar muito o plural dessa palavra, tá? A gente utiliza muito die Haare, ao invés de falar das Haar, tá? Então aqui, observação, utilizamos normalmente o plural, ou seja, ao invés de dizermos das Haar para nos referirmos ao cabelo, nós falamos de Haare, tá? Observação número 2, gente. Olha só. Das Haar pode significar pelo, tá? Então, quando eu falo das Haar, é um pelo ou um cabelo, tá? E só que o que que acontece? Não tem problema. Algumas pessoas vão falar assim, mas é, digamos assim, um alemão um pouquinho mais antigo. Hoje em dia é mais comum falar, ao invés de falar auf meinem Kopf ist mein Haar, eu poderia dizer auf meinem Kopf sind meine Haare. Por que o sind? Sind seria o plural. Aqui eu tenho o ist, que seria o singular, né? Que seria está. Agora, se eu falasse, usasse die Haare, né, que são os cabelos, que seria o plural aqui, eu teria que colocar também o verbo no plural, teria que falar estão, tá bom? Então, em cima da minha cabeça está o meu cabelo. Na verdade, aqui eu vou colocar assim, olha, na minha cabeça tem né, o meu cabelo. Por quê? Muitas vezes no alemão, quando a gente quer dizer que tem alguma coisa, que existe alguma coisa, que há alguma coisa, a gente utiliza o verbo sein, mas literalmente significa isso que está aqui, ó, em cima da minha cabeça está o meu cabelo, tá? Na minha cabeça há o meu cabelo. Seguindo adiante, Nummer 5. Mein Gesicht hat zwei Augen, eine Nase und einen Mund. Vamos entender o que é a palavra Gesicht. Gesicht é uma palavra neutra, pois é, das Gesicht, e significa o rosto, tá? Então, quando eu falo mein Gesicht, eu estou dizendo meu rosto. Atenção, pessoal, lembre-se, em alemão, os substantivos devem sempre ser escritos com inicial maiúscula. Então, esse G maiúsculo aqui é obrigatório, tá certo? Então, mein Gesicht hat. Esse hat, gente, vem do verbo haben.
significa tem, né? Que significa ter, aliás. Então, quando eu falo assim, ah, er hat, eu estou falando que ele tem, tá? Então, mein Gesicht hat, meu rosto tem o quê? Zwei Augen. Zwei é o numeral, que é o numeral 2. Tá? Depois eu tenho aqui, olha, Augen, tá, gente? Nós temos a palavra das Auge. Das Auge significa o olho. E o plural de das Auge é die Augen, que são os olhos, tá? Eu vou colocar aqui como plural. Die Augen. Então, quando eu falo mein Gesicht hat zwei Augen, eu estou falando que meu rosto tem dois olhos, tá? Eine Nase. Eine, gente, significa uma, tá? É utilizada com palavras femininas. Por quê? Porque no alemão a palavra Nase, que é nariz, é uma palavra feminina. Embora no português seja masculino, no alemão é die Nase. Por isso que eu tenho que falar eine Nase. Seria como se eu estivesse falando uma nariz. Interessante, né? Então, depois eu tenho eine Nase und einen Mund, tá? Aí olha só que interessante. A palavra Mund significa boca, der Mund. E é uma palavra o quê? Masculina. Então a gente inverteu. No português, nariz é masculino, no alemão é feminino. No português, boca é feminino e no alemão é masculino, tá? Então aqui nós temos os três gêneros do alemão: der, die, das. Masculino, feminino e neutro. Então, essa frase toda quer dizer: meu rosto tem dois olhos, né? Mein Gesicht hat zwei Augen, eine Nase, um nariz, und einen Mund, e uma boca. Und significa e. Lembre-se que você não precisa anotar nada do que eu estou anotando aqui, porque eu vou liberar esse material em PDF para vocês, tá bom? Depois eu tenho aqui, olha só, ich habe auch zwei Ohren. Ich habe, eu tenho, tá? Quando eu falo esse auch, significa também. Então, ich habe auch, eu tenho também, zwei, dois o quê? Ohren. Ohren vem de das Ohr. Das Ohr significa o ouvido, tá? Ou a orelha. O que que acontece? No alemão, orelha seria a parte externa, né? E ouvido nós temos a parte interna. O que que acontece? Para o alemão não faz diferença. Tudo para eles é Ohr. Se você quiser especificar que é o ouvido interno, que é aquela parte interna mesmo, aí a gente tem outra palavra que a gente fala das innere Ohr. Seria assim, ó, das innere Ohr, tá? Seria o ouvido interno. Então, ouvido ou orelha no alemão não tem diferença. E o plural é die Ohren. Por isso que tem aqui, olha, zwei está no plural, Ohren. Plural com EN. Então, ich habe auch zwei Ohren. Eu tenho também duas orelhas, ou dois ouvidos. Depois temos assim, olha, meine Stirn ist klein. Quando eu falo Stirn, eu estou me referindo à palavra de Stirn, que é uma palavra feminina e significa a testa. Meine Stirn, minha testa, ist, seria, né, como eu já ensinei aqui para vocês, nem vou colocar de novo, que seria do verbo ser starkade, aqui tá? Então, quando eu falo meine Stirn ist, quer dizer minha testa é. E klein seria um adjetivo que significa pequeno ou pequena. Então, meine Stirn ist klein, minha testa é pequena. Depois eu tenho aqui o número 8. Mein Hals verbindet meinen Kopf und meinen Körper. Vamos entender aqui então. Kopf a gente já aprendeu, que é cabeça, uma palavra masculina, por isso o EN de meinen, essa terminação em EN aqui está simbolizando a marca do masculino. Pois é, existe um caso gramatical no alemão sobre as famosas declinações que nós chamamos de acusativo. A marca do acusativo para substantivos femininos é o EN, assim, quando eu tenho, no caso, pronomes, adjetivos, eu sempre coloco esse EN aqui, tá bom? Quando vem acompanhado de substantivo masculino. Então, só de bater o olho aqui nesse EN, eu saberia que a palavra, pelo menos masculina, ela é, tá? Então, essa informação eu consigo tirar. E depois eu tenho o mesmo aqui com Körper, tá? Que é a palavra corpo, que também é masculino em alemão, der Körper, por isso que é o meinen.
E por que que eu estou te dando essa dica? Quando você for fazer o seu exame do Goethe A1, mesmo que você não venha fazer, se você estiver lendo algum texto em alemão, você pode descobrir o gênero das palavras muitas vezes pela gramática. É uma forma também, tá? Então, mein Hals verbindet meinen Kopf und meinen Körper. Vamos entender o que que é a palavra Hals, tá? Der Hals significa a garganta. E no alemão, gente, é uma palavra masculina, tá? Existe no português, né, aquela balinha, português não, né, no Brasil, aquela bala Halls, né, que a gente gosta para ficar com a garganta bem geladinha, né, para ficar com a garganta ali com um bom hálito, e você pode associar Hals de garganta com Halls, para ficar com a garganta ali geladinha. Não sei, uma forma de associar, mas lembrando que aqui é com um L só, tá bom? E esse A é pronunciado tal como no português. Hals, Hals. Depois esse verbindet, verbindet, vem do verbo verbinden, tá? Que significa conectar. E quando eu falo assim, verbindet, verbindet, eu estou dizendo que ele conecta. Então, mein Hals verbindet, minha garganta conecta o quê? Meinen Kopf und meinen Körper. Minha cabeça e o meu corpo. Depois, Nummer 9. O que nós temos aqui? Nós temos Ich habe zwei Schultern und zwei Arme. Vamos lá. Quando eu falo Schulter, eu estou me referindo à palavra die Schulter, que é uma palavra feminina, embora no português ela seja masculina e significa o ombro, tá? Die Schulter. Só que aqui eu queria que vocês percebessem que eu tenho aqui um N de nariz, né? Schultern. É muito fácil pronunciar, gente, esse E-R-N. Quando eu vou pronunciar isso em alemão, seria como se eu estivesse pronunciando a letra A seguida de um N. An, an, só isso. Tá? Eu não tenho que falar Ern, simplesmente eu falo an, como se fosse um... Tira aqui o ER e coloca um A, tá? Seria essa pronúncia, Schultern. Então, die Schulter é o singular, o ombro, e die Schultern é o plural, os ombros. Porque a gente tem dois, não é verdade? Então, vamos lá. Quando eu falo assim, olha, ich habe zwei, quer dizer, eu tenho dois, o quê? Schultern, ombros, und zwei, dois, o quê? Arme. Der Arm significa o braço. E die Arme seria o plural, os braços. Então, dois braços. Ich habe zwei Schultern und zwei Arme. Depois, Nummer 10. Meine Hände haben 10 Finger. Quando eu falo assim, Hände, eu me refiro à palavra die Hand. Die Hand significa a mão. Só que o que acontece? Quando eu vou criar o plural dessa palavra, no alemão, algumas palavras têm um plural que acrescenta um trema à sílaba tônica. No caso, aqui o A, tá? Ele ganhou um trema, então a gente mudou a pronúncia. A pronúncia do A é A e a pronúncia do A com trema é E. Então, Hände, die Hände. Inclusive, caso você ainda não conheça as aulas que eu coloquei para vocês do Guia Definitivo da Pronúncia Alemã, é um guia que ensina tudo de pronúncia. Está aqui no canal. Eu vou colocar aqui na descrição uma playlist, o link para a playlist com o Guia Definitivo de Pronúncia, para você, inclusive, aprender sobre as vogais com trema. Combinado? Então vamos lá. Meine Hände são minhas mãos. Minhas mãos. Haben, tem, o quê? 10 Finger. A palavra 10 significa 10, é um numeral. Atenção, gente, esse H aqui, ele não está aqui por engano. Ele simplesmente está dizendo o seguinte, olha, eu quero que essa vogal E de escola seja pronunciada de maneira longa, fechada e longa. Então, E, eu tenho que demorar mesmo, tá, gente? Então, aqui, eu não quero que você fale sim, eu quero que você fale sim, demore, demore mesmo, tá? Nós não temos isso no português de vogais longas e vogais curtas. No alemão isso é muito importante. E esse H é justamente para indicar que aqui precisa demorar na hora de pronunciar, bom?
Então, se você quer ter uma boa pronúncia, você tem que levar isso em consideração. E eu também ensinei sobre essas vogais longas e curtas lá no nosso guia definitivo de pronúncia alemã, que eu coloquei aqui na descrição. Então, vamos lá. Minhas mãos têm 10, o quê? Finger. Veja, quando eu falo der Finger, eu me refiro ao dedo, então o dedo. E o plural de Finger também é Finger, só vai mudar o quê? O artigo. O artigo der, ele se refere a palavras masculinas. O die, ele pode se referir a palavras femininas, mas ele também é utilizado como artigo do plural. Então, toda palavra no plural, ela tem um artigo die, ok? Então, der Finger, die Finger, só muda o artigo, tá? Então, minhas mãos têm 10 dedos. Perfeito. Seguindo adiante, Nummer 11. Meine Finger haben Nägel. Vamos entender o que está escrito aqui. Então, quando eu falo meine Finger, a gente sabe que são meus dedos. Meus dedos têm, que é o verbo haben ali. E depois eu tenho aqui a palavra Nägel, que é o plural. A palavra que a gente quer no singular é a palavra der Nagel, que significa a unha, na verdade, tá? Também significa o prego. Interessante, né, gente? No alemão, a mesma palavra pode significar unha ou prego, prego daquele de bater com martelo, tá? Então, mas a gente vai ter que ver pelo contexto. Aqui significa unha. Qual que é o plural de Nagel? É Nägel, die Nägel. Então aconteceu a mesma coisa que aconteceu com Hand, que virou Hände. No plural, ele ganhou um trema. Então aqui eu não vou falar mais a, mas sim e. Então, Nagel, Nägel, tá? Meus dedos têm o quê? Unhas. Depois, numa 12, número 12, mein Rücken tut manchmal weh, tá? Vamos lá. Quando eu falo Rücken, eu me refiro a der Rücken, que significa as costas. Atenção, no português, costas a gente utiliza sempre no plural. No alemão, não, é uma palavra masculina, der Rücken, ok? Quando eu falo mein Rücken, eu estou falando minhas costas, embora aqui esteja no singular, para que você não confunda, tá? Mas no português a gente traduz como minhas costas. Aí depois eu tenho aqui, olha, tut weh. Esse tut weh aqui se refere a um verbo só, que é um verbo separável, que eu já expliquei para vocês em algumas outras aulas, que no alemão a gente tem uns verbos que eles se separam. Ali o que antes era um prefixo do verbo, ele vai para o final da frase. Então aqui, olha, quando eu falo tut weh, tá? Isso vem do verbo wehtun, que significa doer. Então, quando eu falo assim, das tut weh, eu estou falando que isso dói. Ok? Então, quando eu falo mein Rücken tut weh, eu estou falando que minhas costas, o quê? Doem. E aqui eu tenho a palavra manchmal. Manchmal significa às vezes, ou de vez em quando. Eu vou colocar assim, ó, às vezes, ou de vez em quando. Tá? Minhas costas doem às vezes. Depois, Nummer 13, ich habe Brüste und einen Bauch. Quando eu falo assim, olha, der Brust, eu me refiro ao peito ou ao seio. Então, peito ou o seio. E o plural de Brust é die Brüste. Atenção, aqui eu também tenho um caso em que a vogal ganha um trema na hora de construir o plural. Então, como que eu vou pronunciar o U com trema? Ele é um intermediário entre o U e o I. Você vai fazer a boca do U e vai fazer o som do I. Então, U, 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 U. Tem que fazer o biquinho mesmo. Então, aqui, der Brust, die Brüste. Então, ich habe Brüste, eu tenho seios. No caso, é uma mulher que está falando, né? Und einen Bauch. E aqui eu tenho der Bauch, que significa a barriga. Diferentemente do que acontece em português, é uma palavra masculina. Então, eu tenho seios e uma barriga. Nummer 14. Meine Beine sind stark. Tá? O que acontece? Aqui eu tenho o plural também. O plural da palavra das Beine, que significa a perna. E o plural é die Beine. Depois eu tenho aqui sind. Esse sind, gente, vem do verbo sein, que é o verbo ser, estar. Quando eu falo meine Beine sind, eu estou falando que minhas pernas são ou estão. Eu acredito que para esse contexto aqui fica melhor traduzir como estão ou como são. Então, ó,
Minhas pernas são o quê? Stark. Stark quer dizer forte ou fortes. Então, meine Beine sind stark, minhas pernas são fortes, certo? Vamos lá. Nummer 15. Meine Knie sind manchmal schmutzig. Vamos lá. A palavra Knie significa joelho, é uma palavra neutra, das Knie. E eu tenho que pronunciar assim esse K, tá, gente? Eu sei que é escrito tal como se fosse no inglês, mas aqui é alemão e aqui a gente fala Knie mesmo, Knie, tá? Significa o joelho. Atenção, a palavra Knie, o plural dela é idêntico, tá? O que muda é apenas o artigo que passa a ser o artigo do plural. Então, aqui esse é de escola, no pronome possessivo, ele indica o plural também. Então, meine seria meus e Knie seriam joelhos, né? No caso, como que eu sei que Knie aqui está no plural e não no singular? Devido ao pronome aqui que está no plural. Então, meine Knie. Se fosse no singular, seria mein Knie, sem esse E aqui, tá? E o verbo também, sind, né? Sind está no plural também, é o verbo ser estar, que a gente acabou de aprender aqui. Então, sind manchmal schmutzig. O que que acontece? A palavra schmutzig significa sujo ou sujos, tá? Ou suja. É interessante, não fui eu que escrevi esse texto, tá? Mas ela fala assim: meus joelhos estão, às vezes, sujos. Engraçado, né? Deve ser uma criança. Então é isso. Nummer 16, já estamos terminando, né? Meine Füße haben 10 Zehen. Legal essa frase. Eu vou mostrar para vocês o porquê, tá? Aqui eu tenho der Fuß. Der Fuß significa o pé, tá, gente? Tem que escrever com SZ, por quê? Essa letra do alemão ela é considerada uma consoante, né? E ela é utilizada junto a vogais longas. Então, aqui eu tenho que demorar na hora de falar o U. Então, eu falo Fuß, tá? Der Fuß é o pé. E o plural de Fuß é die Füße, tá? Desse jeito que eu escrevo. Então, também tem que colocar o trema. Então, meine Füße, meus pés. Meus pés haben, tem o quê? Zehn, que a gente aprendeu que é 10. Depois eu tenho aqui, olha, zehn. Quando eu falo der Zeh, eu tenho que demorar, hein, gente, nesse E aqui, ó. Zeh. Significa o dedo do pé. No alemão a gente tem uma palavra diferente para dedo do pé. Na mão é Finger e no pé é Zeh. E o plural é Zehen, tá? Die Zehen. Aqui, gente, esse H não é para você falar Zehen, não. Para você, esse H simplesmente é para demorar aqui esse primeiro E. Então, C, depois você fala N. Cn, Cn, como se tivesse uma divisão ali, tá bom? Então, quando eu falo meine Füße haben 10 Zehen, eu estou falando que meus pés têm 10 dedos do pé. E por fim, ela fala o seguinte: das war's. Tschüss. Esse das war's é uma expressão idiomática, tá? Que significa e por hoje é só, era isso, tá? Era isso. E por hoje é só. Tudo bem? E ela termina dizendo tschüss. Tschüss significa tchau. Então, era isso, ou por hoje é só. Tschüss, né? É o que ela falou. Então, vamos ler aqui mais uma vez, agora já entendendo tudo o que a gente aprendeu. Vamos lá? Então, hallo, ich heiße Anna. Olá, eu me chamo Ana. Ich möchte dir heute über meinen Körper erzählen. Eu gostaria de te contar sobre o meu corpo hoje, né? Ich habe einen Kopf, eu tenho uma cabeça. Auf meinem Kopf ist mein Haar. Na minha cabeça tem o meu cabelo. Mein Gesicht hat zwei Augen, eine Nase und einen Mund. Meu rosto tem dois olhos, um nariz e uma boca. Ich habe auch zwei Ohren. Eu também tenho duas orelhas, né? Meine Stirn ist klein. Minha testa é pequena. Mein Hals verbindet meinen Kopf und meinen Körper. Minha garganta conecta meu corpo e, aliás, minha cabeça e meu corpo. Ich habe zwei Schultern, eu tenho dois ombros und zwei Arme e dois braços. Meine Hände haben 10 Finger. Minhas mãos têm 10 dedos. Meine Finger haben Nägel.
Meus dedos têm unhas. Mein Rücken tut manchmal weh. Minhas costas doem às vezes. Ich habe Brüste und einen Bauch. Eu tenho seios e uma barriga. Meine Beine sind stark. Minhas pernas são fortes. Meine Knie sind manchmal schmutzig. Meus joelhos estão às vezes sujos. Meine Füße haben 10 Zehen. Meus pés têm 10 dedos do pé. Das war's. Tschüss. Era isso. Tchau. E com isso nós terminamos mais uma aula. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixa eu saber aqui nos comentários. É tão bom receber os comentários de vocês. E também lembre-se de curtir, de se inscrever no canal ativando o sininho para não perder nenhum conteúdo que eu posto. Eu te vejo na próxima aula. Até lá. Bis dann!